Como o seu trabalho molda os seus relacionamentos? Meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma pessoa que deixou de fazer muita coisa com os meus amigos, com meu namorado, comigo mesma, por conta de trabalho no último ano. Meu nome é Marina Mels e eu já fiz isso também. E de uns tempos pra cá eu tô prestando um pouco mais de atenção na forma como eu lido com as pessoas em virtude do meu trabalho. Hoje a gente vai falar disso, né? De relacionamento e trabalho. De que forma a gente acaba deixando de ver as pessoas ou de que forma a gente acaba mudando a nossa relação com as pessoas por conta das nossas carreiras. Bem-vindos e bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Bom, esse programa é quase um arquivo confidencial. Muito sucesso na vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Estamos aqui com Marina Mels e Larissa Guerra, porque hoje eu acho que a gente vai falar de um tema que é bastante íntimo pra gente, né? E era até um episódio que a gente já tinha cogitado fazer, a gente deixou de lado, mas agora eu acho que a gente tá num ponto legal, assim, pra entrar nesse vespeiro. Nesse vespeiro que é relacionamento em relação a trabalho, né? É. O que mudou na sua vida? Mudou depois tudo, do empreendedorismo? Né? Mudou tudo, mudou que eu sou uma pessoa que tá sempre cansada, que eu não tenho paciência pra, sabe, que a minha vida é toda cronometrada, então acabou que meus amigos quase nem vi, né? Quase não vi, quase não falei com eles. Tem um amigo, por exemplo, que é um amigo que eu adoro, que faz... Eu acho que mais de um ano, assim, que a gente não consegue sentar pra tomar uma cerveja, pra rir, pra fazer um churrasco, porque ele também teve bebê, tava numa outra dinâmica, estudando pra concurso, e um dia a gente se encontrou na rua agora, no final do ano, assim, ele tava andando na minha frente, eu gritei o nome dele, sabe? E foi o único momento em que a gente teve, sei lá, em um ano pra conseguir conversar, sabe? O tempo em que a gente levou pra cada um chegar no seu trabalho, assim. Então, e essa foi talvez uma das decisões que eu tive, né? E agora eu vou falar que eu estou fechando o meu restaurante porque eu cansei de ter minha vida cronometrada, cansei, simplesmente, é isso, assim, quero fazer eventos, quero fazer casamento, que eu amo fazer, e quero poder, tipo, dizer mais sim para as pessoas, dizer sim, vamos viajar, sim, vamos sair para jantar, vamos no cinema, vamos caminhar, vamos fazer qualquer coisa, porque eu cansei disso, assim, estava sentindo falta de ter essas pessoas de volta na minha vida. É difícil, né, cara? Eu acho que, pra mim, essa questão do relacionamento, ela meio que se divide, assim, em até uns 3 anos atrás e depois desse tempo. Porque quando eu abri a Mels, eu fiz o que eu acho que boa parte dos empreendedores fazem, né? Que é, tipo, mergulhar de cabeça sem nada que me impedisse de fazer o que eu tinha que fazer para aquilo dar certo. Então... eu abri mão de muitas amizades, eu passei muito mais tempo trabalhando do que eu deveria, muitas vezes eu abri mão do meu relacionamento, eu prejudiquei meu relacionamento porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar, então foi um período de cegueira, assim, sabe, total, e de que pra mim eu não via nada ao meu redor, de tão determinada que eu tava pra fazer aquilo dar certo. Então eu não posso dizer que eu estaria mentindo se eu dissesse que eu sofri, sabe? Que foi... como foi pesado pra você, assim. Porque eu realmente não via nada ao meu redor. Assim, foi um período muito difícil pra quem convive comigo. Hoje eu consigo ver que os meus amigos são muito fortes e guerreiros por terem continuado comigo. Porque foi um período bem forte pra mim. E aí, de uns tempos pra cá, né? De aí 2, 3 anos e tal, eu comecei a entender que se eu não fizesse um esforço para trazer para mais perto de mim as pessoas que eu gostava, eu ia acabar fazendo nada. Aquela história do quem é você além do seu trabalho, que a gente tanto fala, né? De você não é o crachá que você veste, você não é o seu CNPJ. E aí, quando fui ver as metas dos anos anteriores, pro episódio anterior, pro episódio 30, eu vi lá que em 2017, uma das minhas metas era ver um amigo uma vez por semana. Olha o quanto era pesado pra mim, assim, e eu não percebia. E aí eu comecei a colocar isso na minha agenda. Se eu abri a minha agenda lá, minha Google Agenda de 2017, tem lá, tipo, às vezes chegava na quinta-feira, eu não tinha visto ninguém ainda, e aí eu colocava, dava um jeito, enfim, fazia pra que isso se tornasse uma tarefa mesmo, um job, assim, eu tenho que ver um amigo uma vez por semana pra retomar o ritmo de estar com as pessoas. E hoje, eu faço muito mais do que isso, eu vejo muitos meus amigos, assim, muito menos do que eu gostaria ainda, mas eu vejo mais os meus amigos do que eu via antes, não preciso mais colocar na agenda.
aprendi a ter um pouco mais de malemolência, assim, em relação a isso. Mas ainda assim, temos um evento, estamos num período hard, estamos passando por um momento complicado, eu acabo. Ainda tenho esse blur no entorno, assim, e tipo, não, agora eu preciso focar nisso e os meus amigos vão entender. Então, acho que a minha relação, ela se divide em duas, minha relação com os amigos e o trabalho, se divide meio que nessas duas fases, assim, numa fase em que eu realmente deixei os meus amigos de lado e em outra que eu tô um pouco mais consciente sobre o que tá acontecendo à minha volta, assim. Mas eu também, tipo, tentei, assim, não, vou tentar ver meus amigos, não sei o quê. Mas, gente, é que o trabalho na cozinha é um trabalho fisicamente tão desgastante, mentalmente, tu tem que estar o tempo inteiro ali ligada, que simplesmente não dá. A Marina sabe, teve várias vezes que a gente marcava e eu desmarcava em cima da hora, porque eu simplesmente não tinha forças, assim, sabe, pra fazer. Então, acho que isso é muito delicado, assim. E a gente chamou de cara uma amiga. Arquivo confidencial! Mas nós chamamos porque a gente precisava de alguém pra ajudar a falar mal da gente aqui, né? E aí a gente chamou uma amiga em comum, que é a Marina Andrade, que é uma pessoa que convive com a gente já há muitos anos, né? Já nem sei mais há quantos anos cada uma conheceu a Marina em momentos diferentes, mas pra gente falar, e ainda tem o agravante de que ela mora em outra cidade, né? Pra gente falar sobre essa ausência ou sobre como a gente acaba fazendo pra se relacionar com os nossos amigos, assim. Vamos Fala lá, Marina. Marinesca, a original. A Larissa eu conheci no dia do meu aniversário, numa entrevista de emprego. Ela queria entrar no jornal onde eu já trabalhava. Eu estava saindo de um almoço maravilhoso, assim, com o meu atual marido. Foi muito bacana, ele foi muito romântico. Então, eu aprovaria qualquer pessoa e qualquer vaga. Mas foi uma grata surpresa quando eu conheci a Larissa, quando a gente conversou um pouquinho na entrevista, assim, eu vi que ela era foda de cara já. Então, não tive a menor dúvida de que eu poderia falar o sim despreocupada. Já a Marina, a gente se conheceu na faculdade ainda, então foi antes. E a gente não se aproximou tanto de cara, mas depois a gente trabalhou juntas também. E foi bem legal, assim. Com a Marina, a minha relação não ficou próxima o tempo inteiro, né? Já com a Larissa, desde que a gente se conheceu, foi ficando cada vez mais intensa, assim. E até hoje, eu considero que a gente é bem próximas. A Marina, há algum tempo, a gente voltou a conversar mais, a ser mais parceiras do dia a dia também, né? Porque eu tenho muitas amizades que eu não preciso ficar sempre do lado ou sempre falando, que continuam firmes. Então, nunca se rompeu esse elo. Bom, sair com as duas ao mesmo tempo é quase mais fácil do que sair com as duas individualmente. E isso porque, não que elas vivam grudadas, mas é porque elas têm tão pouco tempo que elas otimizam isso, né? As duas são incríveis, divertidas, pessoas que eu quero estar sempre ao meu lado, mas que às vezes demoram uma semana ou às vezes nunca respondem um WhatsApp meu. Inclusive, Marina Mel, se você está ouvindo esta mensagem, acho que eu te mandei um WhatsApp faz 2 meses e tu disse que ia me responder e nunca mais. Então, é bem complicado, né? Manter uma relação de amor assim, mas brincadeira, a gente entende total e entende que cada coisa acontece a seu tempo, assim. Uma prova de que elas nunca têm tempo para as amigas é que eu estou gravando isso num sábado maravilhoso de sol, um céu azul lindo em Floripa, e eu as convido, assim, insistentemente, e elas nunca vieram, nunca. Meu Deus, eu preciso responder esse WhatsApp porque agora virou público, entendeu? Agora viemos a público reclamar que esse WhatsApp não é respondido. Não, fora que quando ela mandou o áudio ali, falando da piscina, aquela coisa arada toda, inclusive eu já fui, tá? Eu já fui na casa, ela está dizendo que ninguém foi, que nenhuma foi, eu já fui sim. E ela mandando o áudio e eu voltando do trabalho, né? Eu falei, só cretina, só mandei. Mas enfim, acho que a Marina traz pontos bem interessantes, assim, sabe? Sobre a gente... Acho que uma coisa muito legal que ela falou foi o fato de que o Donas nos aproximou muito de pessoas com as quais a gente não tinha uma ligação tão forte, tão constante. E isso é muito verdade, né? A gente tem vários amigos que conversam com a gente enquanto a gente tá falando aqui. Então vamos dar um tempo aqui, ó. Fala com a gente aí. Então eu acho que isso é muito legal. E tem uma coisa que ela fala que, não é que eu discordo, mas eu acho que também a gente tem que pensar se a gente não usa muito como uma muleta por não conseguir se organizar, assim. Que é a história de que a amizade, ela é perene, mesmo que a gente passe longos tempos sem se falar ou longos tempos sem se ver. Eu acho que sim, eu concordo com isso, mas
Mas, ao mesmo tempo, acho que muitas vezes a gente usa isso como, não desculpa, mas como uma certeza sem sentido, sabe? E a gente deixa de se esforçar, às vezes, pra fazer algumas coisas por saber que a pessoa vai estar ali pra sempre, sabe? Então, eu tenho amigas que eu passei muito tempo sem se falar nesse primeiro período que eu comentei, muito, muito, muito tempo mesmo, 2, 3, 4 anos, tenho amigas que eu não vi, e que continuam sendo minhas amigas, e que eu continuo sabendo da vida delas, e que a gente continua próximas, graças à tecnologia, mas eu admito que muitas vezes esse distanciamento aconteceu também por uma falta de iniciativa, sabe? Também por uma falta de esforço, também por a gente, às vezes, colocar alguns amigos num lugar de certeza e não nutrir aquela relação, sabe? E um exemplo que eu acho que cabe muito é nesses períodos de loucura que você tava, ou nos períodos de loucura que eu tava, às vezes a gente não conseguia se ver, exceto pelo Donas, né? Graças ao Donas a gente tá se vendo, mas às vezes a gente não conseguia se ver, mas a gente se falava, mas você não deixou passar o aniversário da Mels, sabe? Quando você passava por algum momento, eu conseguia te mandar uma flor pra dizer que eu tava lá. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim, da gente, às vezes, priorizar um pouco isso, sabe? Tirar algumas amizades desse lugar do conforto de que elas são pra sempre e são perenes, porque elas podem ser, mas a gente também tem que se esforçar. E pra mim isso vale... Essa conclusão vale muito por conta das minhas afilhadas. Porque eu sei que elas são minhas afilhadas, eu sei que elas me amam, eu sei que eu amo elas, mas eu também sei que eu preciso nutrir essa relação. De que se eu quero viajar com elas quando elas forem maiores, se eu quero ter uma relação de amizade, de companheirismo com elas, eu preciso nutrir isso agora, sabe? Então, enfim, não é uma discordância, mas é que eu acho que também, às vezes, a gente usa isso como uma muleta pra não ir pro Sambaqui e passar um fim de semana com a Marina, sabe? Tá, agora eu vou começar. Gente, eu tô pensando em como formular isso sem parecer que eu sou uma pessoa muito fria, tá? Porque, não, assim, eu tenho ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos, então eu sou uma pessoa meio A astrologia dura, voltou assim. pra esse programa. Finalmente, né? Finalmente. Mas, assim, eu amo as pessoas, eu amo as minhas amigas, eu amo os meus amigos, mas assim, eu sou uma pessoa que não acha que é obrigado você ser amigo de uma pessoa pro resto da vida, sabe? E não sou obrigada a manter uma relação, sabe? Tem amigos que foram importantes em determinada época da minha vida e tá tudo certo, e que hoje a gente já não tem mais contato e tá tudo certo também. Tem amigas que... Tenho pouquíssimas amigas, inclusive, que são amigas de muitos e muitos e muitos anos, e eu acho que cada vez, nos meus 20 anos, eu achava que eu tinha muitos amigos, sabe? Ai, não, porque eu tenho vários amigos, eu tenho amigos, a gente anda junto todos os finais de semana, não sei o quê, e hoje eu vejo que cada vez menos eu quero ter muitas pessoas por perto, assim, sabe? Então, eu lembro que até uma vez eu perguntei pro Robson, assim, porque imagina, o Robson é uma pessoa que nasceu e se criou na mesma cidade, né? E eu já sou uma pessoa que se mudou várias vezes e que perdeu contato com muitas pessoas, e isso é normal, assim. E ele falou que ele não tem, tipo, amigos de infância, sabe? E eu achei curioso isso, porque às vezes eu olho, sabe, as pessoas, nossa, porque nós somos amigas há 30 anos. E eu fico, meu Deus. E às vezes sabe? isso não significa nada, né? Eu acho até estranho, assim, sabe? Mas é legal também, e paciência. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso. Não precisa ter essa noia, né, de que, amigo tem que estar o tempo inteiro junto, ou de que tudo bem você se afastar de um amigo ou outro e beleza, né? Não... eu acho tão dramático isso. Que eu acho que talvez a gente... A amizade, ela seja uma relação diferente de todas as outras, né? Porque um relacionamento amoroso é um relacionamento que exige uma dedicação, uma convivência e tudo mais. Uma amizade, ela não exige toda essa dedicação e toda essa convivência. Mas eu também acho que, às vezes, a gente precisa dar esse passo, sabe? Com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente gosta, e às vezes a gente só não prioriza. Sabe? E tá tudo bem, tem fases que você não prioriza, mas a gente também não pode usar muito como desculpa, sabe? Pra mim isso de, mas a gente é amigo e amigo, sabe? Não precisa de atenção, ou não exige, uma amizade não exige nenhum tipo de esforço. Eu também acho que não, sabe? Também acho que se a gente quer manter pessoas próximas e a gente quer apoiar essas pessoas nos momentos bons e nos momentos ruins, e se a gente quer estar perto, isso exige também que a gente coloque isso na nossa vida, sabe? Porque talvez tenha muita gente que se sinta sozinho, ou que não sabe, não é o seu caso, você não tem essa sensação, mas tem muita gente que fala assim, porque eu não tenho amigos muito próximos, mas o que você tá fazendo para esses amigos estarem próximos, sabe? Eu fui essa pessoa que por muito tempo falei, mas
eu tô aqui afundada no trabalho e não tenho um amigo pra quem ligar, ou pra quem falar, ou pra quem eu me sinta confortável em falar. Porque esse conforto tem que partir de mim também, sabe? Então, acho que a amizade, ela exige... A gente tem que, talvez, parar de olhar a amizade como uma coisa sólida e entender a amizade como uma relação que pode acabar. Que é fluido, né? Que é fluido, que pode acabar, que pode ter momentos de mais intensidade, momentos de menos intensidade, né? Eu e a Ana, que é uma amiga minha de muito tempo, né? A gente tem fases que a gente se vê todos os dias, 3 por semana. Tem fases que a gente passa 2 meses sem se ver e tá tudo bem. Mas a gente entende que a gente precisa desse esforço, sabe? A gente precisa de, às vezes, eu não tô afim de sair de casa, tô na bad, mas eu vou lá porque eu sei que é importante pra ela, e o contrário também, sabe? Às vezes, muitas vezes, durante esses períodos em que eu trabalho muito, os meus amigos vão até o escritório pra me ver. Você já foi, a Ana já foi, várias pessoas já foram, sabe? E eu acho que esse esforço de vocês, de irem até onde eu estou, porque entendem que a minha relação com vocês é importante, diz muito mais do que, não, vamos ficar sem nos falar porque a nossa amizade é perene, entende? Então não é que eu acho que a gente tem que estar perto dos amigos todos os dias, o tempo todo, saber tudo o que acontece, né? Relatórios diários. Não é. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também a gente tem que se esforçar um pouco, sabe? Então, Marina, eu vou responder o seu WhatsApp. Eu vou pro Sambaqui. Vou postar foto contigo lá nessa piscina maravilhosa do Sambaqui. Outra coisa que eu fiquei viajando aqui, pensando que daí também pode soar meio... Amiga, tá tudo bem. ranzinza da minha parte, é que eu acho complicado como as pessoas confundem relações de trabalho com amizade, sabe? E isso é uma coisa que super me incomoda, assim, sabe? Porque eu tenho amigos do trabalho, tenho a Marina Andrade, uma pessoa que eu conheci no trabalho e que virou uma grande amiga, tem pessoas que hoje trabalham comigo que eu considero amigos, que eu divido momentos mais íntimos, mas eu tenho um pé atrás, sabe? Quando é uma relação muito... porque eu te amo, porque nós somos colegas, porque, sabe? Eu não sou essa pessoa e eu não consigo ser assim. Aí também, aquário gritando, assim, né? Mas isso me incomoda muito, sabe? E aí, quando às vezes acontece alguma coisa numa relação de trabalho, que tem amizade junto, que não gostou, que ficou descontente, que, não deu algum problema, essa relação de amizade... acaba, né? Acaba na hora, e aí fica aquela mágoa, fica aquela relação de que, você tá me ferrando, ou você tá prejudicando, ou você me magoou. Então, isso é uma coisa que eu também acho que amizade e trabalho tem que estar juntos, mas nem tanto, assim, sabe? Tem que ser uma relação adulta de entender de que existe o trabalho e existe a amizade, e que essas coisas não precisam necessariamente estar o tempo inteiro juntas e shallow now, assim, sabe? Que eu acho que a amizade de trabalho é uma amizade baseada na convivência. Enquanto a amizade na vida pessoal é uma amizade que não é baseada na convivência. Mas as duas exigem um pouco de equilíbrio. Então, você precisa conviver com seus amigos pessoais, e você também pode não estar o tempo todo junto com seus amigos do trabalho, sabe? São espectros diferentes, eu acho, da questão da amizade. Você ter uma parceria no trabalho, você ter pessoas que você confia, você confiar nas pessoas é muito importante, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sua vida privada e espaço para coisas que não cabem no ambiente de trabalho, sabe? Então, é difícil, bem... É um tema... Né? É um tema... Acho dá pra fazer um episódio. Exatamente, é dizer, vamos guardar pra gente evoluir melhor com isso, porque eu acho que é um tema que requer muito mais do que a gente tá falando aqui. Falem lá no @donas da porra toda, ou no e-mail, se vocês acham que é um tema que vale. Contem suas histórias de amizades no trabalho. Isso, ou de tretas também. Ou de tretas. Né? Vamos pro momento Faustão agora, gente. Vamos começar pelo seu mozão? Pode começar pelo seu também. Você tá vendo que a gente tá com um pouco de medo, né? Então, pela primeira vez a gente resolveu trazer os nossos mozões aqui pro Donas para falar um pouco sobre essa relação, porque das conversas que a gente teve com outras mulheres que têm negócios ou que têm uma carreira atribulada, essa parte dos relacionamentos amorosos e do companheirismo ou não, e da parceria dos companheiros, sempre é um assunto, né? Como o seu marido, namorado, companheiro, marida, namorada, companheira lida com isso, das ausências, do cansaço e tudo mais. Então tá, vamos começar pelo mozão, Bruno, que tá aqui do lado. Conta aí, Bruno. Então, pra quem não sabe, eu sou o mozão e, no resumo, eu e a Marina, a gente se conhece há mais de 15, 16 anos, mais ou menos. A gente está juntos há quase 10 anos e quando a gente começou a namorar, a Marina abriu a empresa. Então foi uma coisa bem rápida e bem diferente,
porque eu morava em Florianópolis, daí eu vim pra Blumenau. Assim que ela abriu a empresa, eu tava à procura de um emprego, ela começou a precisar de ajuda e eu comecei a trabalhar com ela. Então foi uma coisa super rápida, assim. A gente tá juntos há quase 10 anos, mas a gente trabalhou juntos por uns 9 anos, por aí. É muito fácil, assim, misturar as coisas. Então, no começo, pra mim, foi uma questão de entender que eu precisava estar lá pra apoiar, porque ela tava empreendendo, ela tava fazendo uma coisa nova. Então eu me envolvi muito mais do que apenas um funcionário, porque eu era tipo funcionário, mais o namorado, o cara que tava apoiando, o cara que tava acreditando. Então eu ajudei a empresa dela com basicamente tudo que eu podia fazer. Não tinha especificamente um cargo, uma função assim definida. E então no começo foi uma coisa que foi legal, foi uma aventura, mas que com o passar dos anos eu comecei a sentir uns sinais assim de algumas coisas que eu acho que não estavam tão legais assim. Entre elas o fato de que como ela estava começando, ela estava trabalhando horrores em excesso, assim, era uma questão de trabalhar 16 horas por dia, todo santo dia, fim de semana também. E aos poucos eu comecei a sentir falta daqueles primeiros meses que a gente teve quando ela tinha apenas um emprego normal, antes dela abrir a empresa. Eu comecei a perceber que talvez estava um pouco demais, assim. Então, aos poucos eu comecei a falar pra ela, poxa, acho que tu tinha que dar uma descansada, tu tinha que parar um pouco. Só que ela ainda tava naquele overdrive, assim, de eu abrir uma empresa, eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer agora. Então a gente teve brigas, a gente teve várias discussões, assim, por começar a eu querer um pouco mais da pessoa física, e ela ainda tá muito no modo pessoa jurídica, assim. Dá até pra brincar, eu acho, faria uma analogia que, tipo, é aquele negócio dos 5 estágios do luto. Porque no começo era uma negação pra mim. Não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, é só por um tempo. Depois veio a raiva, basicamente, que é tipo, porra, ela não tem tempo pra mim, ela só quer trabalhar, ela só consegue se preocupar com essas coisas e não com o resto. Aí depois veio a barganha, que eu comecei a tentar negociar com ela de, vamos fazer o seguinte, tu trabalha até às 8, mas daí depois a gente vai ver um filme, a gente vai fazer alguma coisa. Então a gente começou a tentar negociar essas situações, o que não deu tão certo assim, porque a gente ainda tava com cabeças bem diferentes. Veio um pouquinho da depressão, né? De achar que, tipo, poxa, será que vai ser sempre assim? Poxa, tô triste com essa situação. E por fim veio a aceitação. De entender que ela estava passando por coisas que ela precisava passar. Em parte eu também abdiquei um pouco, porque quando você tem um parceiro que empreende e ele vai passar por todas essas situações, você quer muito estar por ela, ajudar ela ao máximo que você puder, você quer proteger ela das tretas que rola com o cliente, com a situação do dia a dia, e depois de um tempo você entende que você não é responsável por tudo aquilo. Você é sim um parceiro, então você tem que apoiar quando o negócio pega mesmo, mas você não é responsável por tentar resolver todos os problemas, você não é responsável por apresentar soluções para coisas que aconteceram no trabalho e que você não tem absolutamente nada a ver com aquilo, assim. Então eu acho que o nosso relacionamento começou a mudar muito pra melhor nos últimos anos, quando a gente entendeu, assim, que cada um tem a sua esfera na vida. Ela entendeu que sim, ela tava negligenciando também, e isso não tava sendo ruim apenas pra mim, mas pra ela. Então aos poucos ela começou a voltar mais a ser tipo pessoa física também, ter tempo pra nós dois, ter tempo pros nossos amigos, ter tempo pra ela sozinha e eu ter o meu tempo sozinha. E eu percebi que é bom separar também, sabe? As pessoas às vezes questionam assim e sempre falam assim, nossa, como é que vocês conseguiram trabalhar juntos por tanto tempo? E eu sempre digo a mesma coisa. A gente se dá muito bem. A gente se dá tão bem na vida pessoal que a gente conseguiu levar isso pra vida de negócios, assim. Então a gente sempre se complementou muito bem no trabalho, a gente sempre fez coisas muito boas juntos e a gente continua sendo excelentes parceiros, eu diria. A gente só decidiu e preferiu separar. Então, acho que é isso aí. Eu sempre vou ser o namorado que apoia ela nas coisas que ela precisa fazer. Ela sempre vai ser a namorada que também me apoia nas coisas que eu quero fazer. A gente vai se ajudar quando for preciso e possível no trabalho. Mas a gente hoje entende que é bom ter as coisas separadas. E tá tudo bem, sabe? Então, minha relação com o mozão em relação a trabalho sempre foi muito intensa, né? Porque por 9 anos a gente trabalhou juntos. A gente tem 10 anos de relacionamento e por 9 anos e 8 meses a gente trabalhou juntos. Então, muitas vezes ele estava perto nos momentos mais hard, assim. Tivemos várias discussões, várias conversas sobre negligência, assim, sobre como, principalmente no primeiro período que eu comentei, eu negligenciei o nosso relacionamento em virtude do trabalho, ou, aí que as bolas se confundem todas, né, exigir mais dele do que eu exigiria de um profissional que trabalha comigo,
por ele ser meu namorado. Então, a gente entra numa nova fase nesse 2020. Nós não vamos mais trabalhar juntos o dia inteiro. Acho que isso vai ser bem importante para que a gente redescubra um pouco como é essa relação nossa com o trabalho. De qualquer forma, eu tenho certeza que eu não teria chego até aqui, ou a gente não teria o Donas, ou a gente não teria várias outras coisas, se não fosse ele. Então, acho que teve uma negligência minha, sim, admitida e já perdoada, e ao mesmo tempo teve muita paciência dele para lidar com essa oscilação de tempo, com a oscilação de humor, com o cansaço, com o hoje não quero ver ninguém e os nossos amigos esperando, com não quero ir ao cinema tão tarde porque eu tenho muita coisa pra fazer, enfim. Então, mozão, te amo. Oh. E o seu mozão, o que você acha que ele vai falar? Larissa, não ouviu o áudio ainda, hein? Não ouvi o áudio, eu acho que eu prefiro deixar que ele fale e depois eu vou... Não, mas eu imagino que ele vai comentar sobre piadas que ele faz com outras pessoas, porque ele chegou a momentos em que ele disse pra colegas de trabalho que a gente estava se separando só pra ver qual seria a reação deles, assim, porque as pessoas simplesmente deixaram de me ver, assim, nos eventos, né? Então, por favor, fale aí, baby. O meu nome é Robson, também conhecido como Mozão da Larissa. Eu diria que o segredo do sucesso do nosso relacionamento é a falta de comunicação, porque como ela tá sempre correndo de algum compromisso pro outro, a gente não tem tempo para brigar. Pelo menos essa é uma brincadeira que geralmente eu faço com ela. E, inclusive, é uma das coisas que eu digo quando eu vou sozinho para algum evento ou algum compromisso que ela não pode participar. E se eu quero evitar ter que dar muita explicação, eu falo que a gente tá se separando e que eu não quero falar sobre isso. Inclusive, eu já conheci muita gente disso, mas é só uma brincadeira. Continua tudo bem. Bom, eu e o Rob, a gente tá junto há 4 anos, né? E eu acho que a gente já viveu períodos de trabalho, assim... Porque quando a gente se conheceu, eu ainda fazia faculdade de gastronomia. Então, a gente já se conheceu com eu trabalhando, estudando e super atarefada. E a gente eu morava em Blumenau, ele morava em Pomerode. Então, a gente já não tinha muito tempo ali disponível um pro outro, né? Aí, depois teve momentos em que eu tive muito tempo, quando eu fui demitida. E aí, ele teve que lidar com o fato de que eu era a pessoa que passava o dia trabalhando sozinha em casa. E ele chegava às 5:30 da tarde cansado. E eu estava loucona, querendo conversar, querendo fazer coisas. E a gente teve também a fase em que eu estava completamente louca trabalhando no restaurante, cansada, sem condição de pensar, de fazer qualquer coisa, sabe? Então é muito louco como funcionou essa dinâmica, mas eu falo assim que eu e o Rob, a gente tem uma relação muito leve, assim, e muito transparente. Então, as pessoas às vezes perguntam assim, vocês não brigam? A gente, não, por quê? Tipo, a gente não tem por que brigar, sabe? Não, a gente é muito transparente um com o outro e a gente fala quando tá feliz, quando não tá, sabe? E eu vejo os momentos em que ele também tá estressado, ele também tem o trabalho dele, e a gente vai levando nessa dinâmica, sabe? Eu sei que eu deixei ele de lado muitas vezes no último ano, que a gente deixou de fazer muitas coisas que a gente queria juntos, mas por outro lado também a gente tentou criar um momento, nem que fosse no domingo de tarde, em que a gente saía para almoçar juntos. Nós passamos assim do casal que nunca saía para comer ao casal que sempre sai para comer, porque é um momento em que a gente tem, sabe, para curtir, para fazer alguma coisa. Então às vezes a gente só pegava o carro e vamos até a praia, vamos ver uma cachoeira, vamos fazer, sabe, nesses pequeninhas folgas que a gente tinha pra ficar juntos, assim. Então, foi essa maneira que a gente encontrou. É muito louco que eu acho que o relacionamento amoroso, ele tá na mesma vibe da amizade, assim. Ele precisa de atenção, sabe? A gente, às vezes, foca tanto nos objetivos do trabalho, e acho que aí é a história do equilíbrio, sabe? De que por muito tempo, as nossas mães, as nossas avós ficavam apenas focadas na família, e agora a gente tem uma possibilidade de ascender profissionalmente, seja empreendendo ou não, mas a gente também precisa encontrar esse equilíbrio, porque a gente cuidar das pessoas que estão perto da gente não é uma questão machista. É uma questão da gente ser humano e das pessoas precisarem de atenção, assim como a gente precisa. Então, a dedicação deles a gente, e a compreensão deles a gente, e a nossa busca por estar perto deles, por estar, né, por desenvolver esses momentos, por ter coisas que a gente faz juntos, mesmo que sejam muito pequenas, também é um sinal de esforço da nossa parte, sabe? Então, assim como as amizades, eu acho que as relações precisam de atenção, e para quem tá passando por um momento de uma super sobrecarga
ou enfim, desafios profissionais, ou empreendendo, ou esses momentos muito tensos, acho que vale só dar uma pensada, assim, sabe? Será que essas relações não estão acima do trabalho, né? Se o trabalho acabar, se o restaurante fechar, se você mudar de carreira, se você hoje faz uma coisa e amanhã for fazer outra, o que fica, né? E o que fica são as pessoas, né? Acho que a gente, às vezes, por essa falta de histórico, por essa falta de ancestralidade relacionada ao trabalho, a gente acaba, muitas vezes, priorizando ele demais por entender que é só aquilo que a gente tem. E não é só aquilo que a gente tem. A gente tem várias pessoas, a gente tem relações que estão... Não é que estão acima do trabalho, mas que precisam andar junto com ele. E muitas vezes a gente faz de conta que não, né? A gente tá tão focado no objetivo de fazer dar certo, de fazer funcionar, de ganhar dinheiro, de seja lá qual for o objetivo, que a gente acaba, enfim, deixando isso um pouco de lado. Então, a sugestão que eu dou é pensar, sabe? Fazer uma avaliação, assim, de será que você está entregando, né? E não como uma pressão, assim, como uma coisa leve mesmo, mas será que você tá mantendo as pessoas que você gosta cientes de que você gosta dela? E qual é a sua dica, aquariana, fria? A minha dica é que, exatamente, você não é o seu trabalho, né? Acho que eu já cansei de falar isso, assim, eu deveria tatuar, assim, você não é o seu trabalho. Trabalho não é o que deveria definir a gente como pessoas, como indivíduos, apesar de que nos define, não vou falar mal do capitalismo, mas eu acho que, sabe, e entender, assim, que a gente precisa ceder às vezes, sabe? Um momento que a gente brinca lá em casa e fala que a Solange, a nossa diarista, ela é um pilar fundamental do nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente não briga mais por conta de limpeza da casa, sabe? Que era uma coisa que a gente perdia tempo brigando, em que a gente podia estar lá fazendo um amor, fazendo um carinho, vendo alguma coisa juntos, se divertindo, brincando com as cachorras, mas a gente chegava, tinha que limpar a casa, tinha que fazer... Então a gente decidiu que, ok, vamos pagar uma pessoa para nos ajudar nisso, e cara... instaurou a paz na minha casa, assim, sabe? Então, acho que entender, buscar caminhos, conversar, sabe? Não ter medo de conversar, porque eu também vejo muito casal que fica super, com receio de, não, mas eu não vou falar isso porque eu posso ser mal interpretado. Vem também no assunto daquele de fazer as coisas sozinhas, sabe? Eu também, acabou que eu deixei de fazer muita coisa sozinha pra poder privilegiar o pouco tempo que eu tinha pra ficar com meu namorado. Mas hoje ele faz as coisas sozinho. Nas férias foi super engraçado porque ele saiu de férias e eu não, né? Então ele jogou, assim, eu não faço ideia de quantas 1000 horas de videogame ele jogou, sabe? Mas ele super entendeu, ok, a gente não viajar porque você vai trabalhar, tipo, de boas, assim, né? Acho que ser pessoas... Acho que tudo é questão de maturidade, né? Acho que ter maturidade pra entender o momento do outro, pra respeitar o espaço, pra respeitar quando a pessoa não tá legal. E se ela não quiser conversar também, tudo bem, né? Acho que tem que respeitar. Enfim, é isso. Mesa de bar, vamos lá, vamos dar dicas e conversar sobre coisas que aconteceram nos últimos dias. Migas, quer explicar a história do Cozinha Catarina? Será que precisa? Gente, eu acho que as pessoas fazem um drama, sabe? Ai, meu Deus, ela vai fechar o restaurante. Primeiro porque eu só falei, simplesmente amanhã é o último dia e acabou, sabe? Sim. Porque eu não acho que precisa, sabe? Eu só apenas decidi... Claro que eu fiz muita conta, né? Sou uma pessoa que faz contas, aprendi a fazer. E eu entendi que não era mais viável para mim financeiramente manter o restaurante, manter evento, e manter a rádio, manter consultoria. E eu optei por deixar de atender na cantina, né? No restaurante, estrutura física. Não significa que eu estou deixando de lado de fazer gastronomia, de trabalhar com isso. Pelo contrário, já tenho até coisas agendadas até metade desse ano, assim, sabe? Então, foi isso, basicamente. Entender, eu acho, principalmente, assim, a maior lição que eu tive desse período foi entender quanto custa o meu trabalho, sabe? E eu, honestamente, acho que... E não... Cara, assim, não entendam como algo... não, tá se achando pra caralho. Não. Eu só acho que a minha hora de trabalho vale mais do que passar uma hora fritando pastel, sabe? É isso, assim. E tá tudo bem, né? E você tá leve com essa decisão, nossa, assim. Tranquilíssimo, não é gente. Eu sou uma pessoa extremamente desapegada, assim, com essas coisas. Eu acho que tudo na vida tem começo, meio e fim, tá tudo certo, sabe? Nada é pra ser eterno. Então, tá tudo ótimo. Eu já tinha falado sobre isso.
isso, né, no episódio sobre fechar empresas e tal, de que não veria problema nenhum com o dia em que eu fechasse. Esse dia chegou. Então, tudo certo. E seguimos aqui, E tá aí, tudo outra bem. coisa também, e abrir uma empresa sozinha me fez ver que eu posso abrir 10, 15 empresas, assim. Então, se eu quiser, né, nada impede. Eu brinco, assim, que agora eu quero pelo menos dar uma descansada esse mês de fevereiro, tentar voltar pra minha rotina de atividade física, me alimentar melhor, porque a minha alimentação tava, assim, deplorável nesses últimos 2 meses. Tentar construir essa nova rotina e aí retomar eventos, já tem muita coisa pra fazer, né? Então tem coisas novas por aí. Coisa boa. É. Então é isso, só pra deixar claro, pra ninguém achar só pra não ficar, nossa, né? Sim, e já me perguntaram também no evento na semana passada se a gente ia continuar com o Donas. E tipo, ô, gente, todo mundo acha que a gente vai desistir do Donas por qualquer coisa. O que tá acontecendo no planeta? Vamos carpir um lote, honestamente, tá louco. Vamos pro Mesa de Bar, então. O que Vamos. você tem de indicação aí? Eu vou indicar o álbum da Lizzo. Eu tô apaixonada pela Lizzo. Quem é Lizzo, A gente? Não Lizzo conheço. é uma cantora americana, ela é super jovem, ela estourou, assim, no ano passado. Ela é negra, ela é gorda, ela é super incrível, maravilhosa, foda. Ela é musicista profissional, assim, ela criou um álbum incrível. Ela tava, acho que, sendo indicada a 8 Grammys, acabou levando 2 só. Mas, gente, ouçam, assim, sabe? Good as Hell, que é a música que a gente toca direto na rádio, assim, é a música que eu falo que cada vez que eu escuto essa música eu gosto mais dela. E é uma música super otimista, de tipo, miga, vamos se arrumar, vamos tomar uma tequila, vamos curtir, não liga se esse boy não te quer mais, sabe? É muito legal, assim, tô muito apaixonada. Acho que toda mina deveria ter, tipo, esse álbum pra aquele dia que você tá se sentindo meio ruim, assim, sabe? Você vai, escuta e já dá aquele up, assim. Demais, vou ouvir. Não conheço, vou ouvir. Tenho 2 séries pra indicar, que são 2 séries que eu acho que tem tudo a ver com as relações desse episódio. Relações de amor e relações de amizade. Que são 2 séries que eu simplesmente amo. Uma delas eu já falei aqui, é Grace and Frankie. Eu adoro, a 2ª temporada é muito boa. E eu acho que elas trazem uma visão muito legal de que excelentes amigos podem aparecer em qualquer fase da vida. E que muitas vezes uma amizade supera várias diferenças, assim. Então, é muito legal, eu gosto muito, dou muita risada. E são 2 atrizes incríveis. E o Método Kominsky, que é uma série também sobre amizade, também sobre a amizade de 2 homens, que eu acho que traz, além da questão da amizade, além da questão dos relacionamentos, é uma série que questiona muito a questão das masculinidades e das fragilidades masculinas depois de um tempo de vida, assim. Então são 2 séries que eu simplesmente amo, fico louca quando saem próximas temporadas, tô esperando, espero que não seja só em janeiro do ano que vem, porque são 2 séries que eu choro, que eu dou risada e que eu lembro de várias passagens da vida próximo a vários amigos, assim. Então eu gosto muito. E naquela linha agora, só pra gente encerrar de indicar, a minha meta vai ser ficar indicando perfis de Instagram legais. Torne suas redes sociais mais saudáveis com Larissa Guerra. Tem um perfil que eu gosto muito, que é @umfilmemedisse, que é muito legal, é basicamente frames de filmes com frasezinhas, então fica aí a dica pra vocês seguirem também. Muito bom. Então vamos pro próximo episódio, spoilerzinho? Bora, fala, vai. Então no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema que é importante para todos os seres humanos na Terra, que é autoestima. Vamos lá? Vamos, bora. Então até semana que vem. Um beijo.